Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o famoso modelo do professor Edward Altman, muito usado para risco de crédito, justamente para a gente definir o que são empresas que vão continuar existindo ou que vão à falência. E é muito importante esse modelo porque a gente pode usar um resultado dele, que é o chamado Z-Score ou Z-Score, para definir qual que é o risco de crédito, então que seria como se fosse o rating equivalente daquela empresa. Além disso, os indicadores que ele chegou como sendo bons para avaliar a empresa serão bons, vamos dizer, se vão à falência ou não, se podem quebrar ou não. Eles nos ajudam a determinar indicadores que sejam bons para determinar a saúde financeira da empresa. Então, para o gestor financeiro, é aquela coisa, eu tenho centenas de indicadores, margem, endividamento, questões operacionais, indicadores operacionais, assim por diante, mas com o modelo do Altman eu consigo definir 4, 5 indicadores que eu posso olhar e com base nele já ter uma ideia de como está a minha empresa. Como está a minha empresa? Não somente da sua saúde na nossa visão interna, mas na visão que os credores, bancos e outras instituições financeiras também vão usar, ou seja, vão usar esses indicadores. Eles olham isso. Então, se você está gerenciando as finanças da sua empresa, esses indicadores vão aparecer como relevantes nos modelos de crédito posso dizer, praticamente todos os bancos ou instituições financeiras, fundos de investimentos que concedem crédito. Por isso, olho nesses indicadores, tá ok? Então vamos conhecer mais sobre o modelo de Altman. Primeiramente, o modelo Altman, ou do Z-Score, ele surgiu num artigo, apareceu num artigo do Journal of Finance, aqui em cima vocês estão vendo uma foto mais recente do professor Edward Altman. Nesse artigo de setembro de 1968, então, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Então, justamente, ele fala, é um artigo interessante, porque ele justamente, e agora eu vou para o próximo slide, ele usa dados de demonstrações financeiras, então, balanço, demonstração de resultados de exercício, demonstração de fluxo de caixa, constrói indicadores financeiros, que são os Financial Ratios, tá ok? Como margem, EBITDA, endividamento curto prazo, longo prazo, capital de giro. E a partir desses indicadores e da amostra de empresas que são saudáveis e empresas que entraram em falência, tá certo? Então, desses dois tipos de empresa tem que estar na amostra. E com os indicadores financeiros, o professor Altman fez uso de análise discriminante, que é o que vocês conseguem ver aqui em cima. E a análise discriminante faz mais ou menos um esquema. Ele procura separar, através dos indicadores, o que são boas ou más empresas, tá certo? Ou empresas que vão à falência, ou vão ter dificuldades financeiras, ou vão entrar em estresse financeiro, daquelas que não. No próprio desenho, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem assim, empresas vermelhas, empresas verdes, e em alguns casos, e a linha azul tracejada é o que separa, essa linha azul tracejada é o resultado da análise discriminante. É essa função que chama Z, esse Z-score, na verdade é essa linha da análise discriminante, é o resultado disso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que reparem que tem algumas empresas vermelhas, mesmo depois de eu passar a linha azul tracejada, algumas empresas vermelhas que aparecem junto com as empresas verdes. E tem algumas poucas empresas verdes que aparecem junto com as empresas vermelhas. Isso quer dizer o seguinte, que a análise discriminante não vai necessariamente separar todo mundo. Ela não é perfeita. Então, isso quer dizer, às vezes vai aparecer um ou outro misturado. Como que eu evito isso? Eu vou ter que melhorar meu modelo. É o que acontece com o tempo. Então, o próprio professor Altman, assim como outros pesquisadores, eles vão adicionando outras variáveis, usando outras ferramentas.
Então, mais recentemente, nos últimos anos, vem se usando bastante redes neurais ou machine learning para tentar melhorar esse modelo de análise discriminante e fazer com que, olha, quem é vermelhinho esteja todo mundo com vermelhinho, não tenha verdinho misturado, e quem é verdinho não esteja misturado com os vermelhinhos, tá? Mas entenda o seguinte, que a análise discriminante, ela comete erros. Por isso, quando a gente constrói esse modelo, que é o que vocês estão vendo aqui, o modelo é esse Z igual a 0.012.x1, assim por diante. Quando a gente constrói esse modelo, a gente testa esse modelo e aí a gente vê se ele ficou bom ou não pela essa quantidade de erros que ele mistura, tá ok? E aqui, esse é o famoso modelo original que está no artigo de 1968, que eu mostrei o título no Journal of Finance, onde justamente eu tenho aqui o Z, que é o Z-score, é o resultado dele. Então, é 0.012.x1, onde x1 é o quê? É o working capital sobre total assets. É o capital de giro sobre o total de ativos. Então, o X1 é uma medida de capital de giro. Então, quanto melhor... o Z é o seguinte, quanto maior o Z, melhor, mais sólida a empresa. Ou menor a chance dela ir à falência. Quanto menor, mais negativo o Z, maior a chance dessa empresa ir à falência, ou maior o nível de estresse financeiro dessa empresa. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, e o sinal aqui é positivo do X1. Então, desse coeficiente, quanto maior o X1, ou seja, quanto mais ativo circulante você tiver do que passivo circulante, melhor é a empresa, ou melhor é a saúde financeira da empresa. Aí o segundo termo é 0.014x2, e x2 são lucros retidos sobre o total de ativos. Primeiramente, esse indicador, lucros retidos ou lucros acumulados, ou resultados acumulados sobre o total de ativos, ele ajuda a gente a medir a fase que a empresa está. Então, por exemplo, uma startup, uma empresa que está no seu início de vida, ela não tem lucros retidos positivos, normalmente eles são até negativos, porque ela está gastando dinheiro, ela ainda não tem resultado, lucro, ela só tem prejuízo. Então, quando vai acumulando, isso vai ser negativo. Além do mais, se você é uma empresa já madura, esse lucro retido está dizendo quanto você está reinvestindo, mantendo o negócio. Então, se você tem lucro e está reinvestindo mais, você está reinvestindo o seu caixa, você está crescendo ou mantendo o seu poder dentro do seu mercado. Então, algo bom. Então, quanto mais positivo for esse lucro retido, maior reinvestimento, tá certo? E isso quer dizer que a empresa está batalhando para crescer. Mais negativo, aí a empresa está com mais dificuldade para crescer ou está numa fase inicial da sua vida. O terceiro parâmetro, o X3, então também tem coeficiente positivo, 0.033, então quanto maior, melhor. E aqui ele está medindo o Earnings Before Interest and Taxes, ou o EBIT sobre o total de ativos. Isso seria uma medida de retorno sobre ativos, tá ok? O EBIT também é uma medida de lucro operacional, o resultado operacional. Então, quanto melhor o seu resultado operacional em relação ao total de ativos, melhor. Ou seja, a empresa está dizendo que, esse modelo está dizendo o seguinte, empresas que geram lucro da sua operação, quanto mais, melhor, tá certo? O quarto parâmetro, 0.006, X4, o X4 ele mede o valor de mercado do equity, ou seja, o valor de mercado das ações, sobre o valor contábil, book value, da dívida. Isso é uma medida de alavancagem. Então, quanto mais alavancado mais alavancada estiver a empresa, menor vai ser esse indicador. Isso quer dizer, pior vai ser o seu Z-score, tá ok? Agora, quanto menos alavancado tiver a empresa, melhor o Z-score. Ou seja, ela tem... além disso, é o seguinte, quanto maior o valor de mercado do seu patrimônio líquido, do seu equity, isso quer dizer que a empresa está sendo bem avaliada pelo mercado. Então, isso melhora o Z-score.
Mas é uma medida de alavancagem, então o X4, ou seja, as alavancagens financeiras, o endividamento, aqui no Z-Score, quanto menor o endividamento, melhor para a empresa, mais saudável ela vai estar. E o último parâmetro, o X5, o ponto 999, também quanto maior, melhor. E aqui é a medida de vendas, de receita sobre total de ativos. Então, esse é um indicador conhecido como giro do ativo. Então, quanto mais gira a sua empresa, ou seja, quanto mais receitas ela faz, quanto mais ela fatura para aquele total de ativos que foi investido, melhor o negócio. Então, veja que o Z-Score, esse artigo é sensacional porque, olha aqui, ó, eu tenho essas 5 variáveis que estão me dizendo, primeiro, quanto melhor eu tiver de capital de giro, quanto mais eu reinvestir no meu negócio, quanto melhor tiver o meu lucro operacional, quanto mais resultado a minha operação trouxer, quanto menor a minha alavancagem e quanto maior o meu giro do ativo, ou seja, mais receitas eu tiver pelo total de investimento, melhor vai estar a minha empresa, mais saudável ela vai estar. Então, com esses 5 indicadores, se vocês querem analisar uma empresa, não somente se ela vai à falência ou não, mas para ver a saúde financeira dela, esses 5 indicadores são praticamente obrigatórios. Tá ok? Aí você pode adicionar outros, mas aqui você já tem. E aqui, só no artigo, esse trecho que eu tirei, ele chegou à conclusão, no artigo original, que olha, que todas as empresas tendo um Z-score maior que 2,99, eles são consideradas que não vão à falência, tá ok? Não bankrupt. Enquanto empresas tendo um Z-score, como você calcula o Z-score? Você primeiro calcula cada um desses valores com os dados financeiros da sua empresa, calcula o X1, X2, X3, X4 da sua empresa e aplica aqui, multiplicando cada um do X1, X2 assim por diante pelo respectivo coeficiente, 0,012 assim por diante, e calcula o Z-score. Então, se o Z-score cair abaixo de 81, ele chegou à conclusão que são empresas que vão à falência. E aí é o seguinte, o Z-Score também tem uma zona cinzenta. Foi aquilo que eu comentei no início. Olha, eu passo na análise discriminante. Análise discriminante, como o próprio nome diz, ela discrimina 2 grupos, tá certo? No caso de empresa de falência ou não. Só que ela tem uma falha ali, ela às vezes faz confusão. Então, ele mesmo chegou a essa conclusão. Olha, tudo que cair no Z-Score entre 1,81 e 2,99 vai ser, ele chamou de zona de ignorância ou zona cinzenta. Quer dizer, olha, é uma situação que pode ter erro de classificação, ou seja, você pode dizer que a empresa vai à falência quando ela não vai, ou pode dizer que a empresa não vai à falência quando ela vai. Então, o modelo não é perfeito. Esses são 5 indicadores que você tem que olhar para o seu negócio ou na hora que vai avaliar uma empresa, avaliar um fornecedor, avaliar um cliente na hora de vender para ele, para saber a situação financeira dele. Esse modelo é o que surgiu originalmente em 68 e ele costuma ser, podem pesquisar na internet, ele vai sendo atualizado. Essa é uma atualização mais recente, feita pelo professor Edward Altman, no artigo de 2005, onde aí ele faz essa análise do Z-Score, só que para mercados emergentes, usando títulos da dívida corporativa, corporate bonds, e aí ele não chamou o Z-Score, como ele chegou variáveis diferentes, ele usou variáveis diferentes porque ele estava trabalhando com uma amostra de empresas de mercados emergentes. Então, você não tinha na sua base de dados todos os dados que ele tinha originalmente. Então, ele teve que trabalhar com menos indicadores. Então, ele usou 4 indicadores ao invés de 5. E aí, ao invés de chamar de Z-Score, ele chamou de EM-Score, que é de Emerging Markets. Ou Z, 2 linhas, que é o que vocês veem aqui na tabela. E aí as variáveis que ele chegou nesse modelo são as seguintes: capital de giro sobre total de ativos, foi o que a gente viu, a X1, a X2 é igual, lucros retidos sobre total de ativos, a X3 é o resultado operacional, então ao invés de chamar EBIT, ele chamou de resultado operacional, porque na definição tem umas pequenas mudanças que ele quis considerar, deu um nome diferente, e a X4
é o valor de livro do equity, o valor contábil do equity sobre o total de passivo. Porque ele não tinha, como mercados emergentes, em muitos mercados emergentes você não tem dados, não tem ações negociadas em bolsa. Então ele teve que usar muito mais dados contábeis do que dados de mercado. O legal de usar o dado do mercado é que quando o preço das ações está caindo, subindo, você tem uma atualização mais rápida desse valor do X4 no artigo original. É aqui, ó, o artigo original está falando em um valor de mercado, então atualizado mais rapidamente. E aqui tem o valor contábil. E aqui os valores, aí também muda a situação. Então, a zona de empresas saudáveis é de 5,85 para cima, as empresas em estresse financeiro é de 4,15 para baixo, e a zona cinzenta é de 4,15, é quando esse M-Score, que seria o Z-Score para mercados emergentes, está entre 4,15 e 5,85. Então também tem a questão da zona cinzenta, e ele faz aqui uma relação de cada uma das faixas desse Emerging Market Scores com ratings que a gente tem para mercados emergentes. Aqui uma comparação dos dois modelos. Então, em cima o modelo para mercados emergentes, que tem 4 variáveis. Embaixo, aqui do meu lado, o Z-Score original, que foi, quer dizer, e aí cuidado, não vamos pegando esses dados e utilizando automaticamente, porque são de datas diferentes com amostras diferentes. O ideal é você ter um banco de dados, um modelo Z-Score ou EM-Score mais atualizado, mais recente possível para empresas do seu mercado. Tá ok? Então, a grande diferença dos dois, primeiro, o do Emerging Markets usa uma variável a menos, e depois ele usa valor contábil do equity, ou seja, do patrimônio líquido, ao invés de usar valor de mercado do patrimônio líquido. E vejam que a variável X5, que é o giro do ativo, não apareceu significativa no modelo que ele rodou. É uma pena e até não é tão natural, porque a gente espera que essa variável seja significativa, mas é importante de qualquer forma. E para fechar aqui, esse é um artigo, é uma tabela de um artigo do Martins e Pereira, que saiu na Revista Contemporânea de Contabilidade, que eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma revisão da literatura. Então, para quem gosta do tema, é interessante ver esse artigo, que saiu em 2015, porque tem referências, você fala assim, quero ver modelos mais recentes e tal, mais próximos da minha situação. Você pode encontrar, tem grande chance de encontrar essa referência dentro desse artigo, onde eles pegaram justamente estudo e previsão de falência para publicações nacionais e internacionais, nacionais e brasileiras, de 1930 a 2015, e aí eles pegaram aqui, uma das tabelas justamente que eu destaquei, os vários indicadores usados, a frequência que eles foram usados nos estudos internacionais, então as variáveis mais usadas, algumas das mais usadas e que estão no artigo original do Z-Score são justamente, capital de giro sobre ativo, lucros acumulados sobre ativo, o EBIT sobre ativo e a venda sobre ativo, e o valor de mercado sobre o valor contábil. Veja que ele não é das variáveis mais usadas, justamente, apesar de ser uma variável importante de alavancagem financeira, de endividamento, você não consegue muitos dados de mercado para isso. Então, ela não é das mais usadas, mas vocês têm aqui outras variáveis, como dívida total sobre total de ativo, total do passivo sobre total do ativo, que são variáveis de endividamento para substituir aquelas. Assim como tem algumas outras variáveis. Olha, aqui é capital de giro, ativo circulante menos passivo circulante. Alguns, ao invés de usar essa variável, preferem usar ativo circulante sobre passivo circulante, que é índice de liquidez corrente, que seria similar à variável capital de giro sobre total de ativo. E alguns não têm o dado, às vezes, na demonstração financeira que tem, não conseguiu o dado do EBIT, do lucro operacional destacado, então resolveu usar, por exemplo, lucro líquido sobre total de ativo no lugar daquela. Então vocês trocam uma variável por outra. E aqui nos indicadores, nos estudos nacionais, os mais usados são lucro líquido sobre total de ativo, no lugar do EBIT, que a gente comentou, sobre total de ativo, que é usado no Z-Score,
ou no Emerging Market Score, do próprio Altman. O ativo circulante sobre passivo circulante, que é a variável do capital giro sobre o total de ativos. Dívida total sobre patrimônio líquido, que é a variável do endividamento. Ele só inverte aqui do que é usado no Z-Score ou no Emerging Market Score, que ele pega o equity sobre a dívida. Tudo bem, não tem problema. O que acontece em alguns casos, quando você inverte essa relação, é que o sinal do coeficiente sai com o sinal negativo. E aqui, as vendas líquidas sobre total de ativo, que é o giro do ativo, ela aí aparece. Então, essas são as mais frequentes dentro dos estudos nacionais. Repare que dos estudos nacionais, a variável dos lucros acumulados, ou os lucros retidos sobre o total de ativo, é muito pouco usada, tá ok? Mas essa deve ser uma questão muito mais dos dados disponíveis. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esse aí, ó, o que é o modelo de Altman, como ele foi construído, para usá-lo, primeiro você tem que arranjar uma amostra de empresas saudáveis, empresas que foram à falência, pode usar também bonds ou debêntures, títulos de empresas, quando deram calote, por exemplo, tem coisas similares a isso. Usando a técnica, aí constrói os indicadores financeiros, aí constrói vários, aí dependendo dos dados que você tem, roda uma análise discriminante. Essa análise discriminante pode ser feita usando um modelo tradicional de análise discriminante ou variações dele, ou até, como eu mencionei, técnicas de machine learning ou redes neurais, por exemplo, que te permitem fazer justamente essa discriminação de dois grupos, então, vamos dizer, que vão à falência ou não, ou que dão calote ou não, para chegar no seu modelo do Z-Score, tá bom? E principalmente aí você não somente chega a um modelo que consegue te ajudar a definir o que são bons fornecedores, maus fornecedores, bons clientes, maus clientes, ou da própria sua situação financeira, mas principalmente as variáveis que vão te dizer muito sobre a saúde financeira desses clientes, fornecedores da sua própria empresa, mas de uma forma ou de outra a sua empresa vai ser avaliada por eles, ou variações desses indicadores como a gente discutiu. Tá bom? Até mais!